Um herói escapa do mundo comum para uma região de maravilhas sobrenaturais. Forças extraordinárias são encontradas e uma vitória decisiva é conquistada. O herói volta dessa misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos a seu semelhante. Joseph Campbell. Quando uma alma recebe um chamado, há necessidade de desprendimento, rendição e coragem. A palavra coragem, associação entre o sufixo cor, que tem como um dos significados a palavra coração, e o latino action, que é usado para indicar a ação da palavra que o precede. Portanto, coragem quer dizer agir com o coração. Dentro desse processo de evolução do ser humano, Joseph Campbell nos lembra dos caminhos que a alma precisa seguir para o acesso à melhor versão de si mesma na jornada do herói. A bússola norteadora está no coração, o GPS que está no centro do ser de todos nós. E para falar sobre essa temática, convidamos hoje Nicole Ariel, mulher mentora que ingressou na jornada do herói, ou melhor, da heroína, e está trilhando a reconstrução de si mesma e, claro, refletindo isso no todo, uma jornada em prol da humanidade. Seja muito bem-vinda, Nick. É um grande prazer tê-la aqui conosco. E a minha pergunta, primeira pergunta, como foi esse chamado, esse despertar, e qual foi a primeira grande lição dessa mudança de vida após tu ter ingressado na jornada do herói? Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E esse chamado começou através de uma luta grande, ainda criança. E eu não tive meu pai presente, né? E daí tinha um amigo da minha mãe, na casa eles estavam fazendo uma confraternização, e esse amigo me registrou. Então, eu tinha 7 anos e eu perguntei para ele se eu poderia chamá-lo de pai. E ele bateu na minha cabeça e falou assim: não, criança, eu não sou o seu pai. Naquele momento aquilo me doeu muito, eu senti uma rejeição muito forte. Eu lembro que eu fui para uma varandinha que tinha nesse apartamento, eu olhei para o céu e me entreguei. Falei: Deus, então a partir desse momento o Senhor é meu pai. E aí eu comecei a sentir uma conexão super presente com Deus naquele momento, desde criança. E ele vem me acompanhando desde então, cada vez mais forte, cada vez mais presente. Meu relacionamento com ele é muito, muito forte mesmo. Essa foi a primeira vez que eu me entreguei. E depois, com 21 anos, eu fiz essa entrega novamente. E aí, essa entrega aconteceu também de forma genuína. Eu estava passando por uma realidade que eu não sei como eu fui parar naquele lugar. Eu gosto de dizer que eu estava assistindo o Inferno de Camarote. Eu realmente vi o submundo da vida, do mundo, dos 21 até os 22 anos. E eu faço aniversário em janeiro. Quando foi novembro, eu estava em Copacabana, eu morava em Copacabana, e eu estava muito insatisfeita, perdida e sem saber o sentido da minha vida, sem saber como eu fui parar naquele submundo, como que eu estava construindo amizades com pessoas com valores e princípios completamente diferentes dos meus. E eu lembro que era um domingo, estava chovendo aqui no Rio, eu atravessei a praia de Copacabana e eu gritei, que a praia estava vazia, eu gritei: Deus, toma conta, já não sei mais o que eu estou fazendo com a minha vida. E, tipo, foi uma entrega absurda de gritar mesmo. A partir de então, eu conheci algumas medicinas da floresta, meu processo de autoconhecimento intensificou, minha busca voltou com tudo, porque nesse ano eu realmente parei de ter esse relacionamento com Deus e desde então coisas maravilhosas vieram a acontecer. Acho que tu trouxe um ponto bem importante, né, Nick, que é essa questão do relacionamento com Deus. Porque quando a gente olha para dentro com calma,
Acho que é muito difícil não associar de alguma forma, respeitando as crenças das pessoas aqui, a espiritualidade no geral. Porque quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente se sente parte do todo, né? Então, o quanto a gente se amplia a partir dessa perspectiva de Deus. Tu trouxe o teu exemplo e me lembrou muito do meu, na questão que eu fui sentir Deus, mesmo que desde pequena espírita, faz uns 3 anos, e eu lembro direitinho, era um dia que eu estava em casa, não estava acontecendo nada de especial, eu estava ouvindo uma música, e eu me emocionei porque eu senti, e eu senti aquilo, foi uma força, uma amorosidade tão grande, veio, me encheu tanto aquilo, e é muito interessante que tu traga isso, porque eu comecei até a fazer um paralelo, o quanto eu comecei a mudar depois dessa experiência. Me abri mais, fui morar fora, mudei de trabalho, relacionamento, e claro, foram mudanças que aconteceram ao longo dos anos, mas ainda assim, isso deu um start muito grande, né? Essa questão da jornada do herói, porque a gente tem processos de adversidades nesse caminho, pessoal, aqui não é tudo flores, muito pelo contrário. As catarses nos quebram por dentro. Estava até conversando hoje sobre isso com a Estê. Beira bipolaridade, assim, às vezes, porque tu fica muito feliz e muito triste, mas ainda assim vale muito a pena, né? Porque eu acho que nos tira da inércia e daquela situação da Matrix de estar vivendo no automático, porque muitas pessoas acabam vivendo no automático, né? Então, eu queria que tu nos trouxesse justamente como tu vê essa questão mais aprofundada da relação com Deus dentro das adversidades. Como que tu passou por isso, né? Dentro do teu processo. Eu conheci muito sobre o respeito nesse lugar. Respeito de ver o semelhante não sabendo o movimento que estava fazendo. Estava ali no automático, numa distração, numa ilusão, sem perceber. E ele se tornou o próprio abusador, tanto dele, tanto dos ambientes nos quais ele passava. E eu observava isso muito assim, de fora. Era como se todo grupo que eu entrasse nesse momento, eu estava ali, mas eu estava observando de fora aquele cenário e eu pegava muitos insights ali. E como pessoas que estão sendo abusivas acreditam em Deus, mesmo nesse lugar. Então, essa ilusão, essa venda que é colocada nos olhos das pessoas, isso não impede que elas criem uma relação com Deus. Elas continuam acreditando em Deus. E até se, e diversas vezes sentirem vergonha quando caíam em si do posicionamento que estava na vida. Então, eu acredito que um relacionamento com Deus, mesmo quando você não abre espaço, ele está ali. E quando você abre espaço, que você percebe tudo que você está fazendo, quando essa Matrix, que a Matrix, ela é uma ilusão. A verdade, hora ou outra, vai aparecer. Aí aparece uma crise existencial, acontece a reflexão do que realmente você está fazendo com a sua própria vida. Então, quando você cai na realidade, você dá de cara com Deus. Tipo, meu Deus, eu não estou te orgulhando. E eu conheci uma menina que é ateia, e ela falou que criaram Deus para terceirizar os problemas, a responsabilidade, né? Assim, cara, como pode, né? Uma pessoa não acreditar em Deus. E eu fiquei muito tempo com isso. Só que eu percebi durante uma conversa com ela, que eu não vou lembrar exatamente como é, eu quero deixar o foco aqui, que ela acreditava em Deus, mas não sabia que acreditava em Deus. Com o tempo eu fui conhecendo, e eu falei, cara, isso é papo de quem acredita em Deus. Então, pega lá. Deus, ele é tão poderoso que até quem não acredita nele, ele tem um relacionamento. E nesse momento eu volto para o respeito. A gente aprende a respeitar até mesmo esse tipo de posicionamento. A gente aprende a respeitar até o comportamento mais
Desculpa a palavra, ela é forte, mas o comportamento é até mais nojento que você assiste de alguém, você passa a respeitar, porque não sabe o que faz. Então, acho que o relacionamento com Deus, ele vai muito além da gente se abrir. Quando a gente se abre, coisas maravilhosas acontecem e acontece rápido. Acontece muito rápido. Mas mesmo que você não esteja aberto, esse relacionamento ele já existe. Tu trouxe alguns pontos que eu achei muito interessantes e a Vicky também, né? Tu falou sobre a observação, sobre esse lugar do respeito e também sobre a expressão de Deus através de todos nós, né? E nós estamos na tridimensionalidade migrando para a quinta dimensão, né, que é um estado de consciência. E quando a gente se percebe na tridimensionalidade, muitas vezes a gente acaba entrando num ponto que é o contrário, digamos assim, da observação, que é o julgamento. Nós fomos ensinados que algo é certo ou é errado, esse lugar de dualidade que separa, né? Mas quando a gente começa a entrar no estado de observação, que a Nick estava comentando, a gente percebe a polaridade, que seria esses opostos complementares, e quando a gente está no observador, a gente consegue cada vez mais compreender o que está dentro de nós. E lá no início da conversa, tu falou sobre esse contato com Deus e sobre esses lugares que muitas vezes não eram o de tua preferência. E aqui tem uma lição-chave que a Nick trouxe, que é: o que está dentro de nós está fora. E todo o caos precede a ordem. Então, muitas vezes, ao longo do nosso processo de jornada do herói, nesse ingresso para um novo ponto de vista, esse lugar de catarse, estaremos nós em meio a um labirinto, os labirintos da mente. A gente transcende através dessa conexão com a centelha divina que habita todos nós e que tudo sabe e tudo vê. E a minha pergunta, trazendo essa introdução e pegando as lições, né, das falas de vocês, Nick, qual foi a tua maior lição nesse estado de observação e também de rendição que tu pode trazer para quem está ouvindo esse podcast, esse episódio, e que possa ser aplicável? Qual a maior lição aplicável do lugar de observador diante da tua experiência? Confiança. Você passa a confiar na vida, em Deus. Quanto mais você se conhece, mais divertido fica, porque é a única coisa que te basta. Você saber o que você gosta de fazer, o que você não gosta, dar mais atenção a esse lugar, sabe? Para você experienciar a vida. Então, na verdade, a vida é um lugar sério. A gente chama de jornada do herói. Eu gosto de chamar de jornada da alma que amadurece. Porque a maior diversão na vida é amadurecer. Só que esse sistema que está colocado aqui deixou todo mundo preguiçoso. E ninguém está se divertindo, ninguém quer amadurecer. Então, eu acredito que seja a confiança. De você não ficar, meu Deus, agora o que eu tenho que conquistar? O que eu tenho que fazer? O que vai acontecer? Calma. Quando você observa o que está acontecendo, é muito divertido. Você fica, caramba, olha o caminho, olha para onde eu estou indo. Só porque você confiou. Olha para onde eu estou indo. Não fui eu que decidi diretamente esse lugar. Eu estou me deixando ser guiada. E aí você se diverte com o seu próprio amadurecimento. Claro que existem momentos que a gente é muito triste, a gente se sente culpado, a gente sente vergonha, mas eu gosto de dizer que você dá espaço para sentir vergonha é quando toda manifestação ali, toda transformação começa, né? Porque se você não der o lugar para vergonha, você vai ser sempre perfeito. E daí tu não amadurece. Então, você vai querer ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Porque aquilo que você é, você não está dando espaço para ser.
Só um ponto antes da Vicky continuar com a pergunta que eu achei genial que tu falou, assim, que é essa virada de chave entre a vergonha, ou o que eu chamaria de aceitação, e a não preferência, e essa mudança de paradigma, e essa mudança de lentes, isso é muito rico o que a Nick está falando. Por quê, gente? Porque se a gente não se honra e não se respeita e não se olha com verdade, e ela trouxe outra lição de Cristo antes, né? Que a verdade vai aparecer, ou seja, a verdade vos libertará. Se a gente não se olhar com verdade, eu não prefiro isso na minha realidade e eu posso ser melhor, eu me envergonho disso, ou realmente eu não quero mais isso, para mim isso não vai mudar. E aí a gente vai cair na ilusão, a gente vai ficar andando em círculos, entrando em negação e aquele ponto vai continuar na nossa vida. Então, verdade, coerência, honestidade e paciência. É uma lição riquíssima que eu, Stephanie, aprendi assim fortemente e várias vezes estou sendo colocada nesse lugar. Não gosto disso. Olha para esse lugar, o que é verdade, o que não é. Resultado não tá bom, vou mudar. O que eu posso mudar e melhorar? Aceitar, gente. Ninguém aqui é perfeito, porque se fôssemos perfeitos já não estaríamos mais encarnados. Então, achei genial essa lição. Aceitar a verdade e mudar a lente. Existem infinitas possibilidades para serem manifestadas. Agora eu vou deixar a Vicky fazer a pergunta, mas é porque eu achei isso muito forte e o espelho da vida é perfeito, né? Ou seja, o que ela está expressando é justamente algo que eu estava passando muitas vezes e aplicando, e é interessante a gente reforçar, porque talvez mais pessoas precisem ouvir isso para que consigam transcender os pontos. Aceitação, verdade, sabedoria, paciência, agir com coerência, gente, e não entrar em negação. Não, eu acho que tu. Vou fazer um complemento ao que tu falou, porque, ao meu ver, tem um ponto a mais que é vital para esse tema, que é sair da posição de vítima, se colocar como protagonista, porque nada mais que um herói é o quê? Protagonista. Então, se tu se coloca nesse papel de, ai, sou coitado, como a vida é difícil para mim, sabe? Óbvio, pessoal, tem momentos que são mais delicados, a gente acaba caindo nesses vitimismos, mas não levar isso como uma constância para a vida. Do tipo, peraí, olha só, eu sou o protagonista da minha vida, só tu pode ser o protagonista da tua vida. Então, o parar e observar. Dentro da jornada do herói tem os desafios, mas ao mesmo tempo tem a recompensa no final. E uma característica extremamente importante é que ele sempre tem uma ajuda do sobrenatural, que daí faz um link com o que a Nick falou, de justamente ter esse contato com a espiritualidade. Porque sim, se a gente está sintonizado, a gente consegue entrar em contato com essa ajuda. Uma coisa que eu acho que talvez muitas pessoas acabem não percebendo ou sendo céticas, e daí elas acabam saindo desse próprio protagonismo da vida delas e vivendo na órbita dos outros, o que, ao meu ver, é um pouco triste. Mas tu trouxe um ponto, Nick. Eu estava aqui pensando na sociedade, eu adoro, né, parar e pensar como funciona a sociedade, e pensando nas estações arquetípicas junguianas. E nessas estações, uma das coisas que acontece muito é que eu vejo que as pessoas elas ficam na primavera, né, que é o nascimento e a infância, e acabam justamente descobrindo a personalidade e pulam direto para o outono, que é a maturidade, que tem essa parte de realizações. E elas não passam pelo verão, que é a juventude, que justamente tem esses desafios e que tá a jornada do herói. Então, muitas pessoas acabam cortando todo um processo delas, o que acaba sendo também uma coisa triste, né? Porque tu perde um processo da tua vida, mas a parte legal é que a gente sempre pode retornar a isso para realmente chegar com a maturidade verdadeira, que é olhar para dentro e se conhecer depois de ter passado desafios, porque os desafios são inerentes à experiência humana, né? Então, Nick, eu queria que tu trouxesse, assim, como que tu vê dentro dessa questão, assim, da sociedade, quais os maiores desafios das pessoas para admitirem que estão passando pela jornada do herói ou serem resistentes a entrarem numa jornada do herói. Eu consigo ver que, infelizmente, a gente está sendo muito influenciado o tempo inteiro. A gente não é incentivado a conhecer quem somos. Isso é um fato.
E isso está atrás dos políticos, isso está atrás das igrejas, escolas, mídia, políticos, líderes políticos. São ferramentas de algo que está por trás. A luta aqui na Terra não é sobre poder ou dinheiro. A luta aqui na Terra é sobre recurso. Só que é muito louco a gente chegar e falar essa verdade por uma realidade que está na ilusão. E a gente vai ficar aqui no podcast, eu acho que 24 horas no mínimo, falando sobre isso. Não vou mergulhar nesse assunto, mas é muito importante eu trazer essa pauta. Então, quando a gente nega, na própria jornada do herói, quando você acessa ali o bobo rebelde, você vislumbra o grande propósito e aí você começa a contar para todo mundo. Caramba, isso é assim. Não, isso não é assim. E a gente começa a julgar. A gente ainda está amadurecendo. Olha como que a gente é infantil ainda, né? E a gente passa por esse processo de negar o chamado. A gente recebe o chamado, a gente aceita o chamado, a gente vislumbra o chamado e a gente fica tomado pelo ego. Você não pode fazer isso, você não pode aquilo, porque é errado. Entra numa rebeldia ali que não é o arquétipo do rebelde. É pura bobo rebelde. É o bobo rebelde. Então, eu acho que é necessário a gente passar por esse momento de negar o chamado, porque eu, por exemplo, quando passei a primeira vez por esse momento, eu fiquei sozinha. Ninguém me suportava mais. E eu precisei ficar sozinha, porque senão eu não ia dar de cara comigo. Então, é importante passar pela negação. Se alguém aqui está passando pela negação, talvez você fique sozinho, espero que não aconteça, dá para você aceitar logo esse chamado, ficar com o coração treinável, aceitar que tu é um inocente, que tem sábios para poder te ensinar na jornada, do que você ficar sozinho e ter que aprender do jeitinho da vida. Ela realmente te coloca numa torre, você fica sem comunicar o que você sabe, o que você tanto sabe com alguém. Porque no fundo você ainda não sabe de nada, cara. E você nunca vai saber tudo. Então dê esse espaço no seu coração para ser o inocente, para continuar aprendendo. Até porque a jornada da alma que amadurece, a jornada do herói, ela não acontece uma vez. Ela acontece várias vezes. E quanto mais ela acontece, mais você se movimenta, mais a sua vibração aumenta, mais a sua consciência eleva. Então, esse é o ponto. Não queira amadurecer do jeito ruim, que é ficar sozinho. Mas, se for preciso, boa sorte. Existem vários livros, vários podcasts, várias músicas que irão te ajudar nessa jornada. E várias crises existenciais também, que vai te fazer entrar em conflito consigo mesmo. E tem um jeito bom, agradável, que é a humildade de aceitar que tu é um inocente e que tem muita coisa para aprender ainda. Eu ia falar exatamente esse ponto, Nick, que é quando a gente acessa a jornada do herói, muitas vezes a arrogância pode vir à tona, né? Que é essa luta entre o ego e a nossa própria essência. Então, o ego começa a trabalhar e dificilmente isso não é impossível. A Nick trouxe uma ótima lição, que é usar a humildade, entrar em contato com ela, tem até um ditado, né? Vestir as sandálias da humildade, porque senão a gente acaba travando esse processo também. O estado de rendição, esse respeitar o chamado, receber o mentor, ou estar em contato com a espiritualidade envolve a rendição, vestir as sandálias da humildade para que dentro dessa jornada a gente amadureça. E o amadurecimento também está em sabermos que não sabemos muito da vida, né? O todo existe há quantos milhares de anos e ele continua evoluindo e expandindo junto conosco. Então, se cada um puder
estar em humildade, em rendição, no respeito e realmente acessar a parte que cabe a si para colaborar com todos somos um, a gente consegue cada vez mais transcender os limites e acessar os novos ciclos, né? Porque é como uma espiral. O ciclo retorna através de um novo ponto de vista, como se a gente subisse os andares de um prédio e a escada fosse em caracol. As lições retornam, a gente pode descer, buscar alguém, ajudar, que é quando a gente chama de doar um elétron, a gente está ajudando alguém, assim como a espiritualidade nos ajuda, outras pessoas e mentores também nos ajudam. E para encerrar esse podcast, Nick, eu gostaria que tu contasse um pouco qual foi a maior transformação na tua vida depois do ingresso na jornada do herói. Eu vou trazer algumas minhas, a Vicky trouxe as dela também. Logo que eu ingressei na jornada do herói, eu precisei deixar para trás o meu sistema familiar por um tempo, para que eu realmente aprendesse a honrar e respeitar todo o meu código genético, e isso fez com que eu me movesse de cidade, com que eu movesse de trabalho, com que eu movesse de estado, e a partir daí surgiu também uma jornada empreendedora. Então, a Vicky acabou também passando por esse processo e expandiu através do contato com as viagens, e eu tive uma mudança muito grande na minha forma de trabalhar. Então, Nick, trazendo esses exemplos, né, meus, da Vicky. Desculpa te interromper, mas eu acho que um ponto bem interessante dentro da tua fala, pessoal, a jornada do herói não significa viajar, tá? Ela é algo interno, é uma mudança interna. Então, não significa realmente alguma coisa que aconteça externa a ti, de olhar para dentro. Perfeito, exato. Mas dentro disso, ainda complementando a fala da Vicky, é como o nosso mundo interno ele é refletido no mundo externo, ou seja, o que está dentro está fora, o que está em cima é o que como que está embaixo. É interessante a gente observar essas mudanças no nosso plano físico, na tridimensionalidade, né? Depois que a gente ingressa e aceita a jornada. Quais foram, Nick, as tuas maiores transformações para que a gente possa exemplificar possibilidades a partir da aceitação do chamado e para encerrar esse podcast com chave de ouro? É engraçado você falar sobre a viagem, porque a minha jornada, uma das minhas jornadas do herói, quando eu acessei o explorador, eu já tinha acessado o rebelde, então eu ficava naquela nuance, ia lá em cima, depois ia lá embaixo no movimento. E eu resolvi sair de casa, só que eu não tinha mala, eu tinha uma mala minúscula dentro do meu guarda-roupa. Eu peguei tudo quanto era a bolsa, eu enfiei todas as minhas roupas ali, peguei a minha filha com 10 meses, falei, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou. E eu saí, liguei para uma amiga, falei, posso para ir? Não tá legal aqui em casa, preciso sair da minha casa, se eu não tomar essa coragem agora, eu sei que eu não vou fazer. Eu peguei, fui para casa dessa amiga, depois liguei para o pai da minha filha, conversei com ele e vivi uma vida de nômade por um ano, por uma escolha de uma jornada que eu passei por desafios imensos durante esse um ano, porque eu escolhi sair da casa da minha família e ter a minha vida. Então, eu realmente fui viajar, mas eu nunca mais voltei. E quando eu voltei, eu já estava com a minha casa, eu já estava fazendo dinheiro com a internet. Durante essa jornada do herói, eu aprendi marketing, eu consegui o meu primeiro cliente, eu mobiliei a minha casa, eu amadureci como pessoa absurdamente, eu lidei em silêncio com as minhas tristezas. Quando estava muito desafiador, eu pensava em alguém que poderia entender pelo menos um pouco. Eu liguei para um amigo uma vez em um ano, eu liguei para ele, falei, cara, posso chorar com você? Não quero que você fale nada, quero chorar. Aí ele manda brasa. Comecei a falar e chorei. Aquilo limpou. Quando eu retornei para o apartamento nesse dia, eu me senti super aliviada. Então, assim, conheci a cartomancia nesse período, era o que eu levantava um dinheiro completamente ligado à espiritualidade.
Então, a espiritualidade me ajudou pra caramba, porque eu fui fazer um teste de anúncio, para ver se eu sabia fazer anúncio. E não sei, cara, eu nem matutei qual anúncio que eu faria. Eu só botei um fundo preto e escrevi, precisando de um conselho, e subi esse anúncio no Facebook. Meu WhatsApp começou a pipocar. Gente, e agora? Como que eu vou dar conselho para alguém? Porque eu começava a dar conselho e aquilo ia ficando muito grande. E a pessoa, não, mas eu quero saber o conselho. Eu não quero que você me investigue. Foi quando, na minha cabeça, falei assim, vai estudar cartomancia. Eu peguei um baralho, normal esse baralho de jogar em casa, e eu me conectei aquelas cartas ali e joguei, do meu jeito. Abri, aí o cara, e agora? Como que eu vou saber o significado disso aqui? Aí eu fui pesquisando livros e mais livros. Falei assim, pô, o significado dessa carta aqui, que era o, sei lá, o Ás de Copas. Aí eu ia pro livro e via o significado, juntava o significado de todas as cartas que saíam e dava o meu ponto de vista do conselho para a pessoa. Então foi assim que eu comecei na cartomancia, com a espiritualidade ali me guiando. E fazia sentido, as pessoas ficavam, caramba, é isso. Eu fiquei, meu, você tá com. Porra, possível. Não aconteceu uma, duas ou três vezes. Eu lembro que em 3 dias eu tinha feito R$ 1.500 fazendo isso. Assim, meu, que é isso, velho? Então, assim, me ajudou muito a levantar minha vida. No começo dessa jornada, logo quando eu saí de casa, eu fiquei meio desnorteada, assim. Eu tava com um dinheiro na conta, não tinha nem R$ 1.000 na conta. E eu fui no shopping dar uma volta. Falei, cara, eu vou olhar outras coisas para eu poder me distrair. Levei minha filha e tal. Aí eu olhei o salão. Falei, cara, eu acho que se eu der um corte no meu cabelo, isso vai trazer autoestima, vai melhorar a minha vida. Aí entrei, sentei no salão, dei um corte no cabelo, fiz uma escova normal, sem produto, sem nada. Na hora que eu fui ver a conta, R$ 800. Eu tinha entrado na Verne e eu não percebi. Eu olhei no meu celular, meu, eu não tenho esse dinheiro, tava faltando R$ 200. Eu liguei pro pai da casa, assim, me manda R$ 200 aí. O que houve? Assim, me manda aí, depois eu te explico. Aí paguei, saí com o cabelo lindo, maravilhoso, e eu com uma cara de putz. Então, assim, no meio da jornada do herói, acontece muita coisa. E a confiança entra nesse lugar. A entrega, a rendição. Não pensa muito, não. Faz o que tem que fazer. Faz o que teu coração manda, porque senão você vai travar o movimento dessa jornada. E no final dessa jornada, no final dessa jornada, porque são várias jornadas, eu criei uma ferramenta no Excel, eu criei uma fórmula, que eu chamei de fórmula da alma. A fórmula da alma nada mais é do que mostrar se você está na inércia, no pequeno movimento, no movimento, na direção, construção ou potencial. É um medidor de emoções. Ele identifica qual emoção está liderando a sua vida e o que você precisa fazer para curar, para cuidar dessa emoção. Então, eu me tornei uma sábia nesse momento, dentro da espiritualidade. Eu criei uma ferramenta, né? Eu tive a oportunidade para construir, para co-criar no Rebelde. Eu acessei o herói, eu tive resultado com a ferramenta. Eu curei a ferramenta, eu me curei através da ferramenta. Aí eu acessei o curador. Enfim, no fim eu me tornei uma sábia que agora voltei para a jornada, estou em busca de inocentes para poder ter o coração treinável e eu poder ensinar sobre emoções. Então, assim, essa é a jornada. E ela está em diversos níveis da sua vida, área profissional, espiritual, físico, emocional. E coisas maravilhosas acontecem, cara. Você cocria, você vira um cocriador. Você está buscando cocriar a sua vida, amadureça a sua alma, aceite a jornada, não pensa muito não. Sua cabeça serve para ser ferramenta, não para te guiar. Então, acredito que seja isso. A jornada do herói, ela vai do início ao fim, do fim ao início, e a palavra-chave é
coragem, como começamos esse podcast. Gratidão, Nick. Obrigada a vocês, meninas. De verdade. Dão, Nick.